Aviso importante: o conteúdo deste vídeo aborda temas delicados, incluindo violência sexual e vingança através da bruxaria. Sabemos que essas questões podem ser profundamente perturbadoras e desencadear gatilhos emocionais intensos. Se você é sensível a esses assuntos ou já passou por experiências semelhantes, sugerimos cautela ao assistir. Seu bem-estar é prioridade. Caso precise de apoio, por favor, não hesite em buscar ajuda de profissionais especializados ou de uma rede de apoio emocional. No bairro onde morávamos, meu pai era conhecido como Benedito. Ele tinha uma mercearia na qual eu o ajudava. Naquela época eu era pouco mais que uma adolescente, e em casa morávamos apenas eu e meu pai, pois minha mãe havia morrido quando eu era criança. Meu pai nunca se casou novamente, embora se soubesse de uma ou outra amante do próprio bairro. Talvez a razão pela qual ele nunca se casou de novo fosse porque ele já não queria ter mais filhos. Às vezes eu até sentia que fui indesejada por ele, ou que, depois da morte de minha mãe, ele sempre desejou se livrar de mim, pois constantemente reclamava do fato de me ter. Apesar de vivermos em um bairro muito pobre, meu pai e eu nunca passamos necessidade, pois com o negócio da loja tínhamos o suficiente para viver com tranquilidade. Não éramos ricos, muito longe disso, vivíamos praticamente no limite. No entanto, tínhamos 3 refeições por dia, um bom teto para dormir e um carro para nos locomover. Mas em casa sempre faltou paz. Isso acontecia porque meu pai era viciado em álcool e também em jogos de azar. Meu pai tinha como amigos Celso e outros 2 bêbados da mesma rua. Aparentemente, eles se juntavam a ele por conveniência, pois muitas vezes era meu pai quem acabava pagando as bebidas. Muitas noites meu pai ganhava dinheiro, em outras perdia. Enquanto isso acontecia, eu ficava trancada no meu quarto. Detestava a presença daqueles homens, pois eles passavam o tempo todo dizendo palavrões e falando sobre mulheres, sempre de forma vulgar. Eu me sentia mal porque meu pai não se importava que eu estivesse ali. Eu sabia que meu pai também não era uma pessoa totalmente boa, e já havia pensado em sair de casa. Na verdade, eu estava economizando um pouco de dinheiro, parte do que meu pai me pagava, e outra parte do pouco que conseguia roubar das receitas da loja. Mesmo assim, meu pai era muito bom com as contas e inventários, então era muito difícil escapar algum dinheiro sem ele perceber. No entanto, como em qualquer loja, sempre há um pouco de roubo formiga. Aos poucos fui juntando uma boa quantia de dinheiro e planejava fugir para a casa de uma tia que morava em Curitiba. Algo que me entristecia era que eu não tinha muitos parentes. Eu também tinha uma prima que morava no mesmo bairro, mas ela já era casada e tinha uns 15 anos a mais do que eu, então nos víamos muito pouco. Com tudo isso, eu me sentia profundamente sozinha. Por isso, já tinha uma data marcada para fugir de lá. Lembro-me de uma noite de sexta-feira, quando meu pai chegou em casa com Celso e outros 2 homens. Imediatamente me tranquei no meu quarto, coloquei o celular com os fones de ouvido e tentei evitar ouvir o que eles estavam conversando. Eu também não iria sair porque era evidente, e de fato uma realidade, que aqueles homens me olhavam com desejo, como cães famintos olhando para a carne. Sentia nojo dos seus olhares e muito medo de que um dia suas intenções fossem más. Eu sabia que estava indefesa, porque meu pai não poderia fazer muito por mim diante deles. Quem mais me dava nojo era o Celso, aquele desgraçado que por azar era meu padrinho. Eu lembro que uma vez ele fez um comentário ao meu pai sobre mim. Mas veja como a afilhada está ficando bonita, compadre. Se parece muito com sua mãe. Com todo o respeito, que ela descanse em paz. Mas me alegra que a afilhada já é toda uma mulherzinha. Já está na hora de você cuidar dela, compadre. Porque lá fora os cães estão soltos e podem acabar mordendo ela. Eu sempre lembrava desse comentário maldito e me repugnava. Porque sabia que aquele desgraçado nojento tinha os olhos bem fixos em mim. O que me aliviava era saber que faltava pouco tempo para eu ir embora. Naquela noite comecei a ver alguns vídeos no celular. Como mencionei,
Eu estava com os fones de ouvido, mas ainda conseguia ouvir as músicas brega que meu pai e seus amigos estavam escutando. Eles estavam rindo alto, aparentemente se divertindo e bebendo garrafa após garrafa. Chegou um momento em que ouvi um alvoroço, como se estivessem brigando. De repente ouvi o som de vidros quebrando e comecei a ficar muito nervosa. Estava com medo, aterrorizada. Sabia muito bem que aqueles homens eram verdadeiros animais. Tentei abrir a porta para espiar e ver se meu pai estava bem, mas assim que a abri, Celso e os outros 2 homens já estavam bem na minha frente. Para onde vai, querida afilhada? Como seu pai ficou dormindo de tão bêbado, vim ver se você estava bem. Eu sou seu padrinho, lembra? E sempre vou cuidar de ti, principalmente daqueles rapazes que já vejo tentando se aproximar de você. Sabe o que me preocupa, querida afilhada? Aqueles moleques não vão saber como te tratar. Não vão saber como satisfazer uma boa mulher como você. Por isso agora eu vou te ensinar. Comigo você vai se tornar uma dama completa. Eu sabia que o demônio havia possuído meu padrinho, então tentei correr, mas foi impossível. Ele me interceptou, segurou meus braços e me arrastou até o quarto. Ele me jogou lá dentro e começou a tirar minhas roupas. Eu gritei por socorro, mas meu padrinho se aproximou e me deu algumas bofetadas. Depois ele sacou uma arma e a colocou na minha cabeça. Ele disse que se eu não fosse carinhosa com ele, não hesitaria em puxar o gatilho. Além disso, ameaçou também matar meu pai. Senti a pior impotência da minha vida. Aquilo era o verdadeiro inferno, o ponto em que a humanidade de alguém estava reduzida a nada, forçada a ceder à vontade de outra pessoa com intenções terríveis. Meu padrinho fez o que queria fazer, e aquilo foi nojento. Enquanto isso, os outros 2 homens estavam simplesmente parados, observando. Eles estavam se divertindo, bebendo, fumando e rindo de tudo o que viam. Lembro-me de que, depois que terminaram, aqueles desgraçados foram embora. Eu estava chorando, me sentia destruída, achava que meu mundo havia acabado. Chegou um ponto em que, de tanto chorar, desmaiei. Dormi várias horas, e quando me levantei, senti necessidade de beber água. Ao passar pela sala, vi meu pai ainda caído, muito bêbado, com sinal de um golpe forte na cabeça, pois havia um pouco de sangue escorrendo no chão ao lado dele. Ao vê-lo ali, a verdade é que não me importei. Se ele estivesse morto, ele merecia, pois foi ele quem trouxe o próprio demônio para dentro de casa. Como pude, peguei algumas das minhas coisas, juntei as economias que tinha, e como vi que meu pai não estava em condições de abrir a loja, peguei as chaves e fui até lá. Quando abri a porta, algumas pessoas que queriam comprar se aproximaram, mas eu disse que por razões pessoais a loja não vai abrir. Fui direto ao cofre, o abri, tirei todos os possíveis, com esses eu sabia que poderia alugar um lugar para morar, e assim começar uma nova vida, longe do meu pai que realmente não me amava nem cuidava de mim, e sobretudo longe daquele bairro que representava o pior dos infernos na minha vida. Naquele dia exatamente desapareci de lá, peguei um ônibus e fui morar no município vizinho. Aluguei um pequeno quarto que tinha apenas o básico para sobreviver, mas com isso me bastava. Tive que ser muito forte, porque apesar do que acabava de viver, eu sabia que se me rendesse, morreria. Aquilo era uma questão de vida ou morte, por isso tentei engolir toda a raiva, toda a dor, o ressentimento, e me dediquei a encontrar uma nova vida. Meu pai me ligou várias vezes no celular, mas eu não atendi. Pelo que pude entender, ele não sabia o que tinha acontecido com seu compadre. Ele não sabia que meu padrinho havia destruído a minha inocência. Meu pai, ao contrário, me repreendia porque eu havia pegado o dinheiro do cofre. Com certeza ele pensava que eu havia me aproveitado de sua condição de bêbado para roubá-lo e fugir. Eu não me dei ao trabalho de explicar o que havia acontecido. Não me importava mais o que aconteceria com sua vida. Na verdade, eu não sabia fazer muitas coisas, apenas atender uma loja. Naquela época mal havia completado o ensino médio, mas sabia me defender bem em muitas áreas, e com isso consegui um trabalho em uma mercearia também, mas era uma loja maior. Então as responsabilidades eram maiores. A senhora Renata foi quem me deu essa oportunidade,
E até hoje me sinto grata a ela porque a partir daí começou uma nova fase para mim. No início, o salário era maior do que o que meu pai me pagava. Aquele velho me dava uma miséria por trabalhar para ele o dia todo. Aqui, nesse outro lugar, eu tinha um salário e alguns benefícios que no futuro me ajudariam. Quando a senhora Renata me entrevistou e eu contei que estava fugindo do perigo do bairro onde cresci, ela se compadeceu de mim. Mas, claro, não contei todos os detalhes. Simplesmente disse que tive um problema familiar e que meu pai me havia expulsado de casa. Aos poucos, fui me adaptando à nova vida. Com o salário que comecei a ganhar, mais as economias que tinha, pude alugar quarto. Apesar de pequeno, era muito confortável. Os meses passaram assim, porém, quando já me sentia mais tranquila e segura, começaram a vir os pesadelos à noite sobre aquele terrível acontecimento. Eu acordava suando, agitada, com uma sensação de náusea e cheia de nojo. Uma sensação estranha de tristeza e vazio começou a me afetar, e além disso, eu quase não dormia, estava com pouca energia. A senhora Renata percebeu isso e me chamou para conversarmos sobre o assunto. Vamos lá, menina, sente-se e me diga o que está acontecendo. Quando você começou a trabalhar aqui, você estava com uma ótima atitude. Mas agora é o oposto. Gostaria de saber se essa mudança se deve a algo que encontrou aqui no ambiente de trabalho. Porque se for o caso, podemos conversar e encontrar uma solução. Eu prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance, pois gostaria que você ficasse bem. A senhora Renata falava comigo com um tom muito gentil, de fato. Não sei porquê, mas associei aquilo a algo maternal ou o mais próximo disso, pois como eu não me lembrava do carinho da minha mãe, aquilo era o mais próximo que eu tinha. Não sabia como contar a ela o que havia acontecido. Senhora Renata, a senhora tem sido muito gentil comigo, e por isso eu lhe peço toda a sua compreensão. Se você achar que eu não mereço mais trabalhar aqui depois de contar o que aconteceu, então eu sairei com dignidade. Não quero ser expulsa como um cachorro. Comecei a contar para a dona Renata tudo o que vivi com meu padrinho, a vida que levava com meu pai, seu alcoolismo e sua dependência do jogo. A senhora Renata começou a ficar visivelmente triste e com raiva. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos dela. Ela estava completamente comovida, especialmente pelo fato de eu ter tido a coragem de fugir de casa e iniciar uma nova vida, reprimindo toda aquela dor e raiva. Ela me perguntou por que eu não tinha ido à polícia, e eu respondi que esses casos simplesmente acabam no esquecimento, pois muitas vezes, quando uma mulher faz uma denúncia, é ela quem acaba sendo culpada, seja pela forma de se vestir, de andar, entre outros pretextos ridículos que sempre surgem. Ai, minha menina, o seu caso é realmente muito grave. Nunca imaginei que você tivesse passado por tudo isso. Mas olha, vamos fazer um acordo. A única coisa que eu te peço é que você continue trabalhando bem, porque também é um negócio. E se ele vai bem, ajuda a você, aos outros funcionários e a mim a termos um prato de comida em casa. Então, mesmo que seja difícil, vamos deixar esse assunto de lado um pouco. Por outro lado, vou aumentar seu salário para te animar um pouco. Eu sei que nada do que eu fizer vai poder aliviar sua dor e sofrimento, mas a porta está aberta para irmos fazer uma denúncia. É só você me pedir. Eu vou te apoiar. Desde aquele dia, a dona Renata se tornou uma espécie de mãe para mim. Ela começou a me convidar para almoçar em sua casa. Chegamos a tomar café juntas, ir ao cinema e ela me contou que era divorciada e que as únicas 2 filhas que teve já haviam se casado. Portanto, ela vivia sozinha. Com tudo isso, comecei a esquecer de todo aquele assunto, mas sabia que a chama do ódio e do desejo de vingança ainda estavam presentes, pois me enchia de raiva pensar que meu pai, de alguma maneira, havia sido cúmplice de tudo aquilo. Certa manhã, Dona Renata me pediu que a acompanhasse até a casa de uma mulher. Aquela senhora se dedicava a fazer trabalhos espirituais, a ler cartas, esse tipo de coisa. O motivo da visita era que, supostamente, o marido de uma das filhas dela a estava traindo. Além disso, o homem pretendia fugir com todas as economias, deixando a filha da Renata completamente desamparada.
Quando chegamos ao lugar, fomos recebidas por uma senhora. Ela tinha um olhar misterioso, com olhos azuis acinzentados, cabelo grisalho e era de baixa estatura. Sua fala demonstrava muita sabedoria, como se tivesse muita experiência na vida. Ela começou a fazer uma leitura de cartas e, quando terminou, disse tudo o que a senhora Renata já suspeitava. Ao que parecia, aquele homem iria abandonar sua filha, deixando-a praticamente na rua. A mulher quis confirmar tudo isso em outra sessão, na qual entregou uma xícara de café à senhora Renata, pedindo que ela bebesse. Quando terminou, a mulher pegou a xícara e, no que restava no fundo, começou a interpretar algumas figuras ou símbolos que conseguia ver. Ao terminar, olhou para a Renata e deu seu veredito final. Você já sabe como eu trabalho, Renata, e já te disse o que vai acontecer. As coisas vão sair muito, mas muito mal para sua filha, então é hora de agir por ela. Preciso que você a traga hoje à noite, porque, senão, amanhã pode ser tarde demais. Você já sabe que sou de confiança. Confie em mim se quiser que as coisas fiquem a favor dela. Quando a sessão terminou, Dona Renata e eu estávamos a caminho da loja para começar a trabalhar. Perguntei se tudo aquilo de bruxaria funcionava e também como aquela mulher trabalhava. Perguntei como ela impediria que sua filha ficasse desamparada pelo marido. Você nem imagina, Laura, como essa curandeira trabalha. Na verdade, quis te levar lá para que visse como ela faz as coisas, porque queria te propor, se você quiser, que ela te ajude a ter um pouco de justiça pelo que aqueles porcos te fizeram. Eu não entendi bem a que a Renata se referia, então perguntei: a senhora acha que a bruxaria pode me ajudar? Mas de que forma? Eu realmente não entendo nada disso, mas se houver uma chance de que eu possa obter vingança, justiça, acredite, eu aceitaria. Dona Renata me olhou com satisfação e disse: pois então está feito. Hoje à noite, quando eu levar minha filha, você vem comigo. E já fazemos algo para que esses bastardos paguem. Só te peço que, se tiver algo que pertenceu ao seu pai, uma foto ou algo assim, traga, porque vai ser muito útil. Naquele dia trabalhamos normalmente e, ao cair da noite, lembro que peguei um táxi e fui até minha casa para procurar entre minhas coisas se eu tinha alguma fotografia ou algo que pudesse associar ao meu pai e aquele bosta do Celso. Na verdade, não consegui encontrar nada, apenas uma foto que consegui nas redes sociais, tirada em um jantar de Natal. Nela estava meu pai, o merda do Celso e eu, além de alguns vizinhos. Mas além disso, eu não tinha mais nada. Como o táxi estava me esperando do lado de fora de casa, saí, entrei no carro e voltei para onde Dona Renata me aguardava. Caminhamos algumas quadras até chegar novamente à casa da curandeira. Alguns minutos depois, a filha da Renata chegou. Ela foi atendida primeiro e a sessão durou cerca de 1 hora. Quando terminou, por motivos pessoais, ela precisou sair, mas a curandeira havia garantido que seu caso seria resolvido. Logo depois, a senhora Renata explicou que queria uma sessão para mim, para que pudesse me ajudar com uma situação delicada. A curandeira, muito gentil, aceitou, pois confiava na Ana Renata e nunca negava um favor a ela, além de saber que sempre seria bem paga. Quando entrei com aquela mulher, comecei a expor todo o meu caso. Foi inevitável não chorar, sentir muita raiva, ódio, um grande ressentimento e um desejo de vingança. Implorei para que, se ela realmente tivesse algum poder de bruxaria que pudesse me ajudar, eu gostaria de receber sua bênção, de usar esse poder a meu favor. Não se preocupe, minha filha. O seu caso é muito delicado. Eu te entendo perfeitamente. Então deixe comigo a foto de seu pai e daquele sujeito. Você vai ver que logo coisas surpreendentes vão acontecer, porque a magia negra não é brincadeira, e muito menos o meu poder. Eu levo as coisas muito a sério e não me importo de ir até as últimas consequências. Mas que esses malditos vão pagar, acredite, eles vão pagar. Naquela noite, a mulher pegou a fotografia, colocou-a no chão e ao redor dela marcou um círculo com algo que parecia giz de carvão. Ela me pediu que me sentasse ao lado do círculo, fechasse os olhos e me lembrasse bem do rosto do meu padrinho Celso, do meu pai e dos outros 2 homens.
Comecei a chorar novamente. Era impossível conter as lágrimas. A dor ainda era muito recente. Lembro que a curandeira se aproximou e com as mãos pegou algumas de minhas lágrimas. Depois despejou-as em um pequeno recipiente que continha uma substância parecida com álcool, mas com uma fragrância peculiar. Quando misturou minhas lágrimas com aquilo, deixou cair o líquido sobre a fotografia que estava dentro do círculo de giz. Logo em seguida, ela acendeu um fósforo e ateou fogo na fotografia. Diante dos nossos olhos, a fotografia foi se consumindo pelas chamas. Quando o fogo alcançou a marca de giz, esta também lançou um brilho que consumiu o pó instantaneamente. Fiquei bastante impressionada com o que estava vendo, assim como com a atitude da curandeira. Ela levava tudo muito a sério. Quando me ajudou a levantar, me deu um abraço e disse que as forças ocultas estavam trabalhando a meu favor, porque o que aqueles homens haviam feito comigo merecia o pior dos castigos. Pois quando alguém ataca um inocente, nem mesmo Deus pode perdoá-lo. Dona Renata me ajudou a pagar a curandeira, que aceitou o dinheiro com prazer. Nós saímos de lá, pegamos um táxi e fomos primeiro até minha casa. Ao me despedir, ela me disse para ter fé e confiar nos poderes daquela curandeira. Agradeci a ela e entrei em casa. Sentia-me completamente exausta. Nem consegui jantar. Fui direto para o banho, tomei uma ducha rápida e em seguida fui para a cama, onde adormeci profundamente. No dia seguinte, levantei-me para ir trabalhar. Na verdade, os dias e semanas seguintes se passaram de forma normal, sem nenhuma novidade, e eu já estava até me esquecendo daquela sessão com a curandeira. Pensei que talvez fossem apenas farsas, mas mesmo assim, estava grata à Dona Renata e à curandeira por terem tentado me ajudar. Certa manhã lembro-me perfeitamente. Estava prestes a sair para o trabalho quando recebi uma ligação no celular. Não reconhecia o número e eu não tinha o hábito de atender números desconhecidos. No entanto, naquela ocasião, por pura curiosidade, atendi. Oi, quem fala? Houve um momento de silêncio, mas no final alguém respondeu do outro lado da linha. Laura, sou eu, sua prima Luísa. Pode parecer estranho eu ter o seu número, mas tive que consegui-lo de emergência. A razão é que aconteceu algo com seu pai. Acho que o melhor seria que você viesse para cá, para que eu possa te contar tudo o que aconteceu. O que posso adiantar é que seu pai está morto. Agradeci a minha prima por me dar a notícia. Imediatamente liguei para a Renata para avisar que não iria trabalhar naquele dia. Expliquei as razões e ela, compreensiva, me disse para resolver o que fosse necessário, que eu tinha todo o apoio dela. Rapidamente fui até a rodoviária. Peguei um ônibus para o município onde meu pai vivia. A verdade é que estava muito nervosa. A morte de meu pai, apesar de eu imaginar que seria diferente, estava me afetando muito. Não porque eu sentisse dor, mas porque tinha medo do que encontraria. O pensamento de que, de certa forma, a bruxaria havia feito seu trabalho me assustava, e a ideia de que o mal, a escuridão e todas essas forças ocultas eram reais me atormentava. Após 1h30 de viagem, finalmente cheguei. Comecei a procurar minha prima, e ao chegar à casa dela, ela começou a me contar tudo o que havia acontecido. Na noite anterior, como era sexta-feira, era costume que meu pai se reunisse com meu padrinho e os outros para beber e jogar. Naquela noite, aparentemente, exageraram na bebida, muito mais do que o normal, e como estavam muito concentrados no jogo, não perceberam o cheiro de gás. Não se sabe ao certo, mas o que se sabe é que o fogão estava com uma das bocas abertas. Provavelmente algum deles ficou sem isqueiro para acender um cigarro e foi até o fogão para isso, mas esqueceu de apagar. Por isso, de alguma forma, a chama se apagou e o gás começou a se espalhar. Eles não perceberam o que estava acontecendo e, de repente, uma forte explosão destruiu tudo. As chamas se espalharam rapidamente pela casa, atingindo os corpos de meu pai, de meu padrinho e dos outros 2 homens. Os corpos começaram a queimar rapidamente e não houve nada que pudesse ser feito. Dizem que meu padrinho só conseguia se debater e gritar, como se as chamas do inferno tivessem subido à terra para acabar com ele.
para fazê-lo pagar pelo pecado do que ele havia me feito. Tanto meu pai quanto os outros dois morreram de forma semelhante. As pessoas tentaram ajudar, mas não havia como. E como naquela cidade era muito raro haver bombeiros, não havia outra opção senão tentar apagar o fogo lentamente. Foi impossível conter as chamas. A casa foi completamente queimada, tudo se perdeu. As autoridades recolheram os corpos, e quando me entregaram os restos do meu pai, era apenas uma pequena caixa com cinzas. Eu as espalhei pela casa e joguei o recipiente em algum lugar. Realmente não me importava em guardar nenhuma lembrança de meu pai. Ele nunca se importou comigo, nunca lutou por mim ou pelo meu futuro. Ele só se importava com o dinheiro, o álcool e o jogo. Liguei novamente para a dona Renata para contar o que havia acontecido. Ela ficou bastante impressionada com o que eu disse, e não era para menos. Pedi 2 semanas de licença porque precisava vender a loja, já que não iria ficar morando naquele município. A senhora Renata me deu sinal verde, e assim comecei a oferecer a loja para os moradores, por um preço bastante acessível. Não demorou muito para que alguém a comprasse. Recebi uma boa quantia, não o que o local realmente valia, mas o suficiente para abrir outra loja perto da casa da senhora Renata. Peguei um ônibus e voltei para perto daquela senhora que tanto me havia ajudado. Como ela era apenas a encarregada da loja onde trabalhávamos, fiz a proposta de abrirmos uma loja juntas e sermos as donas. Com o tempo, assim aconteceu. A dona Renata esperou o fim do ano para receber seu 13º e os benefícios. Dessa forma, começamos um negócio juntas, que até hoje tem prosperado muito, pois temos a bênção de Deus, nosso esforço, e, acima de tudo, as boas energias da bruxaria daquela curandeira. Com tudo o que vivi, entendi que a justiça nem sempre vem de uma parte divina ou simplesmente pela vida. Muitas vezes, é necessário que nós mesmos tomemos a iniciativa e submetamos nossos inimigos ao castigo. Às vezes é preciso sujar as mãos de sangue para que nosso nome seja respeitado, pois, do contrário, estaremos constantemente à mercê daqueles que querem violentar nossa fragilidade. O mundo, afinal, é uma guerra em todas as suas formas. Isso é inevitável. Por isso, nesta vida, não há mais do que 2 opções. Uma é lutar e a outra é se deixar morrer.